Esse tem 15 ou 17 anos. Foi fazer a cirurgia para fazer o transplante de coração. Na última hora, o médico teve uma hora que ele já estava até anestesiado. O médico examinando lá o coração. Meu médico falou assim: esse coração não vai dar certo. E na outra vez ele foi para o hospital de novo, só que não foi anestesiado. Mas foi lá naquela expectativa que recebeu um coração, um transplante. Deus ele pode curar aquele menino através de um transplante que o médico pode fazer. Mas diante dessas duas situações eu já estou crendo que Deus está querendo fazer um sobrenatural. Eu creio que Deus ainda hoje ele pode trocar um coração sem a intervenção do próprio médico. Eu tenho orado por crianças aqui no centro de Curitiba. Tem uma associação chamada Coração de Leão, Associação Paranaense Coração de Leão, que são crianças que têm problemas coronários, problemas sérios no coração, ventrículo, aurículo, essas coisas todas que eu não sou médico, não entendo muito, mas eu conheço o Rei dos Reis, o Senhor, o Deus que ele lá no céu, né? Ele tem coração, ele tem pulmão, ele tem fígado, ele tem rim e ele tem veia nova, ele pode transformar. Eu acredito, a Bíblia diz que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e ele é eternamente. Ele fala também que se nós crermos, nós faremos obras ainda maiores do que ele fez. E às vezes a gente não faz porque a nossa fé, sabe, é quase que zerada. E a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, que palavra é essa? O que significa isso? O que significa isso? Galardoador. Deus é presenteador. Qual é o presente que você precisa aqui nessa tarde? Sabe? Eu creio, Deus está aqui conosco. E eu sempre faço uma correlação de duas mulheres da Bíblia. Uma se chamava Maria e outra, e a irmã dela, como é que é o nome da irmã dela? Marta. Vocês que estão aqui nesta tarde estão no espírito de Maria, não no espírito de Marta. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês rapidamente. Daqui no máximo a 10 minutos a gente vai estar encerrando essa reunião. Jesus, ele foi na casa de Marta e de Maria. E essa Marta e essa Maria, elas eram irmãs de Lázaro. Lembram de Lázaro? Aquele que havia morto já tinha 4 dias. E Jesus chegou lá e Jesus ressuscitou a Lázaro. Essa Marta e essa Maria eram irmãs dele. E aí, quando Jesus chegou, Maria foi e sentou-se aos pés de Jesus. E ela ficava comendo, bebendo aquilo que Jesus estava falando. Porque onde Jesus está, coisas maravilhosas acontecem na vida das pessoas. E Maria sentou aos pés de Jesus e ela estava ali aprendendo, sabe? Estava se deliciando daquilo que Jesus estava transmitindo. Mas só que Marta ela era assim meio sanguínea, ela era meio agitadinha, e ela está lá, e naturalmente ela já foi para a cozinha, ela foi fazer lá uns cupcake, né? Hoje é o doce da moda, foi talvez fazer lá uns bolinhos, uma cueca virada, quem sabe, e fazer um pãozinho com manteiga, e assim por diante. Cueca virada, vocês sabem o que é, né? Um doce que é para tomar no café, né? Então, ela naturalmente aqui, mas ela estava fazendo isso com as melhores intenções, pois afinal de contas, ela está querendo tratar Jesus bem, ela não está querendo que Jesus saia da casa dela de mãos vazias, de estômago vazio, e ela está lá fazendo para Jesus o que é melhor, dentro do pensamento dela. E aí, ela cheia de moral, ela chega perto da irmã dela, e chega perto de Jesus, e ela pensou que Jesus ia dar moral para ela. E ela chegou e falou assim: Senhor, não te dá casos que enquanto eu estou aqui trabalhando feito uma doida, né? Estou preparando um café para fazer uma mesa legal, eu estou limpando, lavando, tirando a poeira, e
uma preguiçosa aí nos teus pés aí. E ela pensou que Jesus ia dar uma moral para ela. Aí ela se enganou redondamente. Jesus disse para ela assim: Marta, Marta, não te das caso que Maria escolheu a melhor parte? Ou seja, café, trabalho, essas coisas, tudo isso aí a gente pode fazer a qualquer hora. Mas quando que a gente vai ter Jesus próximo de nós, para que a gente possa estar ali aprendendo, sabe, recebendo, nos oferecendo para Ele? E Jesus não deu moral para ela, para Marta. Jesus deu moral para Maria. Por isso que eu falei, vocês estão aqui nessa tarde no espírito de Maria também. Porque vocês foram convidados aqui, porque foi falado para vocês: olha, a gente vai orar. Você não quer oração? E vocês poderiam estar lá, quem sabe lá na cozinha, né, passando um cafezinho fresco agora. Não estou dizendo, essas coisas não são erradas, mas só que às vezes a gente está diante de situações. O que eu tenho dado preferência? E às vezes, quando tudo está tão legal na nossa vida, né, a saúde está 10, né? Engraçado, né? A saúde, quando está tudo legal, a gente às vezes não dá muito valor para a nossa saúde, né? No outro dia, um tempo atrás aí, eu comecei a me incomodar com uma dorzinha assim no rim, coisa e tal. Que coisa perturbadora, pedra no rim, a gente fica pianinho, né? Aí eu falei: meu pai, eu nem sabia que tinha rim. A gente nem lembra, né? Quando está tudo legal, sabe que tem rim, que tem fígado, que tem isso, tem aquilo. Mas vai, opa! Aí corre logo. Quando está tudo legal na nossa vida, mas a gente também lembra de Deus. Deus eu vejo isso. Tem tanta coisa para eu resolver, né? Eu ainda hoje, eu pergunto assim: aonde está o meu tesouro? A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro estará o nosso coração. Ontem eu estava vendo uma notícia do homem que foi considerado o homem mais rico do Brasil. Ele se chama Eike Batista. Esse homem, pela revista Forbes, que é uma revista americana, que ela dá a classificação dos ricos, né? Esse homem chegou a ser a oitava fortuna do mundo. A oitava fortuna do mundo. Só para vocês terem uma ideia, ele deu um presentinho para o filho dele, tem diversos, mas um dos presentinhos que ele deu para o filho dele lá no Rio de Janeiro, ele comprou uma Mercedes para o filho dele, um garoto, sei lá, 18, 20 anos, e só essa Mercedes custou mais de 1.300.000. Isso para ele é um trocadinho qualquer. A fortuna dele chegou a 70 ou 80 bilhões. Isso daí é dinheiro que a gente nem consegue imaginar. A gente tem negócio de loteria aí, né, da Caixa Econômica, quando dá 20 bilhões, coisa e tal, o pessoal fica tudo... A fortuna desse homem chegou a 70 ou 80 bilhões. Naturalmente era um homem, certamente, né, que ele depositava a confiança dele no dinheiro, no bolso dele. A Bíblia fala assim: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Mas, aí o salmista diz assim: mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida, na minha escala de valores, sabe? Não pode ser o dinheiro, não pode ser, sabe? Deus, ele precisa estar em primeiro lugar na minha escala de valores. E aqui, esse homem que ele era tão rico, ontem estavam debochando dele. As ações da empresa dele chegou a R$27 cada ação. Sabe quanto que elas caíram ontem? Estava valendo 17 centavos. 17 centavos. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Conforme eu falei, a vida que a gente vive aqui na face da terra é uma vida limitadíssima, curtíssima. Quanto tempo, sabe? Eu estou caminhando aqui, mas a morte vem lá atrás. Eu não sei se ela está 10, 20, 30 ou 40 anos. Tão certo quanto é a vida, a morte também é. Eu falei, criança de 2 anos morre de um aninho, de 10, de 15, de 20. Né? A probabilidade, claro, é que as pessoas de mais idade elas vão na frente. Né? Mas o que
são 70, 80, 90, 100 anos que seja diante da eternidade. Quando eu tiver passado 50 mil anos, a eternidade nem começou. E Jesus, ele morreu na cruz, sabe por quê? Ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. E quem se havia perdido era toda a raça humana, era todos nós, porque nós temos o DNA do pecado de Adão. Todos nós, se a gente pegar nosso pai, nossa avó, bisavô, e pá, tataravô, vai dar lá em Adão, porque todos nós somos descendentes dele. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu sempre pergunto para as pessoas aqui, será que toda pessoa que existe na face da terra é filho de Deus? Eu pensava que era. Mas na realidade, todas as pessoas que existem na face da terra, elas são criaturas de Deus. Porque Deus, quando Ele nos formou, diz que Ele soprou em cada um de nós e nós passamos a ser alma vivente. Mas somente eu ser uma criatura de Deus, uma alma vivente, me torna automaticamente um filho de Deus? Não torna. Mas eu posso me tornar um filho de Deus? Sim, eu posso me tornar um filho de Deus. Por que eu preciso me tornar um filho de Deus? Porque quem não é filho não tem parte da herança. Eu não posso ser herdeiro desse homem que aqui está, porque ele não é meu pai. Mas a filha dele está sentadinha lá. O dia que ele não estiver mais aqui, o quinhão que parte que cabe a ela vai para ele. Vai para ela, dele vai para ela. Nós temos que ser filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, mas como que eu posso fazer isso? Isso é um ato de fé, conforme eu disse aqui, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente deve crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o amam. Então, para eu me tornar um filho de Deus, aí eu vou lá para o Novo Testamento, tem um apóstolo chamado João. Ele era super carinhoso com as pessoas, inclusive diz que ele reclinava a cabeça dele no peito de Jesus, que ele tinha uma relação muito forte com Jesus. Aí ele nos dá a receita, igual a receita de bolo, né? Você quando vai fazer um bolo, às vezes um bolo, me dá a receita aí. Ó, 3 xícaras disso, não sei o que, leite, manteiga e açúcar, e assim vai, né? E tem aí a Bíblia, aí João vai e nos dá a receita do bolo, ou seja, nos dá a receita para a gente, além de ser uma criatura, para a gente se tornar um filho e uma filha de Deus. Aí lá no livro do apóstolo São João, no capítulo 1, no verso 12, ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, ele está se referindo a Jesus. Ele não está se referindo ao próprio João, a Mateus, a Paulo, a Pedro, mas ele está se referindo a Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A cruz, lá para os romanos, ela era o símbolo da condenação. Só ia para a cruz os piores fascínoras, os piores assassinos. E Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o justo precisava morrer para que o injusto pudesse receber a herança de Deus. E Jesus, ele morreu na cruz. E a cruz, quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz que a morte de Jesus, ela é vicária. Sabe o que é vicária? Substitutiva. Jesus morreu, mas todo mundo, então ele morreu por todos, sim, é verdade, mas eu só posso receber os benefícios da morte dele e da sua ressurreição. Eu preciso me manifestar diante dos homens, diante de Deus, diante da potestade, diante de todos. Eu preciso confessar, por mais que a minha mãe me ame, que eu ame meus filhos, eu não posso tomar essa decisão por eles, nem eles podem tomar essa decisão por mim. Eu preciso, e depois que essa oportunidade aqui, essa vida aqui passar, aí já era. Eu preciso tomar essa decisão enquanto eu estiver aqui sobre a face da terra. Então eu preciso confessar. E quando eu recebo Jesus, quando
conforme João falou, eu confesso Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, Ele vem, Ele me tira da cruz e Ele fica no meu lugar. E aí eu deixo de ser, aí eu passo a ser um filho e uma filha. E filho e filho tem parte na herança. Se você fosse filho ou filha do presidente da república ou da maior empresa que tem, você precisava marcar audiência para estar lá com teu pai ou com tua mãe, que seja. Filho tem acesso direto. Eu quero perguntar para você nessa tarde, num ato de fé, se você crê que Jesus e quer receber, falar para Deus, Deus, eu creio que a morte de Jesus, há mais de 2.000 anos atrás, ela tem poder ainda sobre a minha vida hoje. E o sacrifício dele nunca mais precisa ser recebido. E eu, nessa tarde, eu quero me tornar um filho, uma filha de Deus. Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente, deve crer que Ele existe e que Ele é presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Se você deseja, quer convidar Jesus, eu nunca tinha tido esta informação, essa comunicação, mas eu quero isso para a minha vida, eu quero andar, eu quero ter privilégio de filho, sim, porque filho, filha, um dia essa vida vai acabar, mas na eternidade eu quero estar contigo para sempre. Se você, nesse ato de fé, você quer isso para a tua vida, eu peço que você coloque a mão no teu coração. E eu vou fazer uma oração aqui. E se você pode ficar de pé, se você não pode, está com problema de saúde, pode ficar sentadinho mesmo, mas você pode levantar, num ato de fé, manifeste a tua fé, coloque a mão no teu coração e faça essa oração responsiva assim comigo. Diga assim: bendito Deus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de um grande Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por causa do meu pecado. E eu te peço perdão de todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, e quando esta vida acabar, eu quero estar contigo para todo sempre, na tua glória. É a minha oração como filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, agora eu vou orar por todos. Deus eterno, sobre a tua palavra, nós lançamos à rede essa mensagem, Deus, que veio da tua palavra, do teu coração. Deus, eu quero te pedir que agora, Senhor, todos que aqui se manifestam, agora não são mais apenas criaturas, agora eles são pessoas especiais. Deus, e como filhos e como filhas, eles têm, Deus, direito, Deus, segundo a tua própria palavra, benefícios que antes não tinham. Deus, eu quero te pedir, Deus, qual é o presente que ela está te pedindo? Deus, entra com a tua provisão. Deus, em nome de Jesus, o que precisa de cura, tu és o médico divino. Deus, aquele que precisa de uma situação que está tão difícil no relacionamento, no casamento, Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão, Senhor. Deus, que não seja a minha mão, mas que seja a tua mão aqui, papai, na vida da minha irmã, Deus, na vida do meu irmão, Senhor, cada um, Deus, desses pequeninos aqui, Senhor, te pertencem, e a tua palavra diz que tu não lanças fora nenhum desses que vem a ti. Deus, coloque a tua mão, faz um milagre, Senhor. Deus, eles estão aqui, Deus, estão representando, Senhor, um parente que não pode estar aqui, que está no hospital. Deus, tu és o Deus de perto e és o Deus de longe também. Entra com a tua provisão. Deus, cura as enfermidades. Deus, cura a alma, cura as emoções, Pai, em nome de Jesus. Entra com a tua provisão. Deus, e tira todo o incômodo, toda a dor. Deus, aonde que está doendo, aonde que está incomodando. Pai, tu és o mesmo ontem, hoje e és eternamente. Coloque a tua mão, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o teu milagre aconteça e que a paz que excede a todo entendimento, Senhor, possa habitar no coração de cada um desses
meus irmãos e minhas irmãs, Deus, que estão te honrando, Senhor, que como Maria, Senhor, eles estão aqui, Senhor, eles não estão dando ouvido para mim, porque eu sou imperfeito, eu sou pequeno, eu também sou pecador, e eu também preciso desse Salvador. Deus, mas que o teu milagre e que a tua paz, que excede a todo entendimento, acompanhe a cada um desses aqui, e que quando eles retornarem para as suas respectivas cidades, para as suas casas, estarem lá junto com seus parentes, Deus, que as próprias pessoas, os vizinhos, Deus, possam perceber que algo diferente aconteceu na vida deles. Senhor, que nesse dia 31 de outubro de 2013, onde o mundo pagão comemora, Senhor, Deus, aquela festa do inferno, Deus, mas que hoje, Deus, Jesus nasça no coração de cada pessoa que está aqui, Senhor, e nós cuidaremos de te dar a honra, a glória e o louvor para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém.